Olá, eu me chamo Lair Amaro, eu sou historiador, sou doutor em História. Toda a minha formação acadêmica ocorreu na Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde a minha graduação, mestrado e doutorado, eu venho pesquisando os judaísmos e os cristianismos da antiguidade. Com o passar do tempo, eu expandi ainda mais o meu olhar como pesquisador e incluí nas minhas pesquisas os espiritismos. Nesse canal, a minha proposta é, de alguma maneira, contribuir com o meu conhecimento ao seu aprendizado. Eu quero trazer nesse canal discussões, análises de livros, comentários sobre filmes que dialogam com o tema das experiências religiosas. Então, sejam bem-vindos ao canal. Dentre os muitos equívocos que eu observo nos comentários e nas análises que são feitas sobre Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso e também as primeiras comunidades ditas cristãs, um dos mais pronunciados para mim é o de postular o judaísmo e o cristianismo como movimentos puramente espirituais, exclusivamente religiosos e, o que é pior, completamente isolados do contexto cultural em que emergiram. Ou seja, é deixado de lado um aspecto de suma importância, ou seja, reconhecer que o judaísmo e o cristianismo são produtos do seu tempo e, portanto, indissociáveis do helenismo. É, de certa maneira, para tentar corrigir esse equívoco que eu vou falar hoje para vocês do livro Judaísmo, Cristianismo e Helenismo, ensaios acerca das interações culturais no Mediterrâneo Antigo, lançado em 2007 pela editora FAPESP Ana Blume, cujos os autores são o professor André Leonardo Chevitarese e o professor Gabriele Cornelli. Eu vou então resumir os capítulos e depois disso eu volto para dar as minhas considerações gerais sobre essa obra. Na introdução, os autores enfatizam a ausência de estudos acerca das interações culturais entre judeus, cristãos e politeístas disponíveis em língua portuguesa, e assinalam que as duas únicas obras que tateiam o tema, embora clássicas, estão obsoletas, em virtude do fato de que não dialogam com as pesquisas antropológicas, arqueológicas, aproveitam muito pouco a produção literária judaica e cristã antigas e, além disso, há hoje uma vasta bibliografia que ampliou consideravelmente o horizonte de conhecimentos. No capítulo 1, Chevitarese e Cornelli tomam por objeto de análise a oração de Daniel e a destrincham de modo a clarificar que a motivação por trás das passagens deste livro bíblico canônico foi justamente o efeito nefasto da interação cultural entre gregos e judeus. No capítulo 2, o mais longo do livro, é entabulada uma discussão sobre que tipo de judeu Jesus de Nazaré foi. Não resta dúvida de que Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu judeu. Contudo, sendo judeu galileu, isso o diferenciava, em alguma medida, dos demais judeus da Judéia e da diáspora. Com base na história das ocupações estrangeiras às quais a Galiléia esteve sujeita, os autores traçam um perfil de Jesus mais próximo do que ele deve ter sido. No capítulo 3, Chevitarese e Cornelli provocam a sensibilidade do leitor ao mostrarem que as comunidades cristãs antigas, ao mesmo tempo originárias de e imersas em um ambiente no qual havia a crença na magia, produziam amuletos apotropaicos a fim de proteger-se de maus espíritos.
No capítulo 4, os autores focam a atenção sobre os papiros mágicos gregos, a fonte mais importante para o estudo da magia e da religião helenística. Astrologia, demonologia, ervas mágicas, simpatias, orações, encantamentos para atrair demônios e até a oração conhecida como Pai Nosso perpassam os papiros gregos. No capítulo 5, 4 amuletos judaicos que trazem a figura de Salomão são comparados a moedas antigas de diferentes espaços e tempos e permite aos autores demonstrar que a imagem homem sobre cavalo submetendo o inimigo presente nas moedas foi apropriada pelas comunidades judaicas, exemplificando, portanto, as interações culturais entre judeus e politeístas. No capítulo 6, Chevitarese e Cornélio expõem uma dimensão praticamente ignorada acerca do personagem bíblico Salomão, a de poderoso exorcista. Fazendo uso de textos judaicos extra-bíblicos e do historiador judeu Flávio Joséfo, os autores evidenciam a fama de Salomão e como acreditava-se que ele, através de um anel, ervas e fórmulas mágicas, controlava e subjugava demônios. No capítulo 7, é retomada a discussão desenvolvida no capítulo 3 para tratar com mais vagar amuletos cristãos antigos que figuram Jesus montado em um cavalo, submetendo o inimigo. Os autores convincentemente demonstram que a criação dos amuletos foi inspirada em leituras populares do livro do Apocalipse. No capítulo 8, que encerra o livro, Chevitarese e Cornélio trazem à baila a controversa descoberta do Evangelho secreto de Marcos e como esse Evangelho foi submetido à censura na Antiguidade em virtude de suas conotações homoeróticas. Cada um dos capítulos de judaísmo, cristianismo e helenismo renderia com certeza um vídeo próprio, mas eu vou me limitar a pôr em relevo aqui a introdução e o capítulo 3. A introdução, na minha visão, ela desenvolve uma discussão que deveria servir de premissa para investigações presentes e futuras no campo dos judaísmos e dos cristianismos antigos. Por que eu digo isso? Porque os autores chamam a atenção para a compreensão de que a história não se basta a si mesma e ela precisa dialogar com outros campos do saber. E assim, eu peço que a introdução seja lida, relida muitas vezes, porque o ganho que é obtido com o uso que Chevitarese e Cornélio fazem do livro Ilhas de História, do antropólogo Marshall Sahlins, o aporte teórico obtido ao usar a compreensão que o Marshall Sahlins tem sobre cultura e como ela se reproduz na ação, na história, foi brilhante, foi fantástico o modo como, utilizando o Marshall Sahlins, ficou muito, mas muito evidente as interações culturais entre judeus, cristãos e politeístas para entender os amuletos mágicos, o uso dos papiros mágicos gregos, a questão das palavras que remetem à magia nos textos do Novo Testamento. Os autores mencionam cartas de Paulo e também eu acrescentaria o livro de Atos, que também faz referência a sortilégios, a tirar a sorte, que são elementos do campo semântico da magia. Então, o que os autores mostram, e eu gostaria muito de poder expandir isso futuramente em outro vídeo, é que a partir desse diálogo, dessa aproximação com a antropologia de Marshall Sahlins,
várias passagens do Novo Testamento, do Evangelho e das cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, e também o Apocalipse, ficam muito mais fáceis de entender quando se faz, obviamente, uma leitura que busca desvendar a história, né? Não estou me referindo aqui a uma visão religiosa, de fé. Da minha parte, eu tenho utilizado as teorias, né, do Homi Bhabha, no livro O Local da Cultura e outros livros dele, e comentadores do seu livro, e também Stuart Hall, mas que eu não tenho aqui o livro físico, porque o que eu tenho é em PDF, que também tem me ajudado bastante a pensar essas relações culturais, sociais, ocorridas entre Jesus e romanos, entre os seguidores de Jesus e também os politeístas, os romanos, os gregos e os judeus da diáspora. É um caminho aí muito, muito promissor que o professor André Chevitarese e o professor Gabriele Cornelli, eles deram início ali, né? Pelo menos em língua portuguesa. O capítulo 3, que eu também quero destacar, eu costumo dizer que ele joga uma bomba no colo das leitoras e dos leitores terrivelmente cristãos, porque como lidar com a evidência textual e material, porque o livro ele traz imagens de amuletos antigos encontrados em comunidades cristãs, amuletos que tem Jesus figurado sobre um cavalo, não é? Como dar conta disso, de entender que fazia parte da experiência religiosa popular dos primeiros cristãos, serviço da magia, usar palavras mágicas, encantamentos, feitiços, o uso de amuletos? Como dar conta disso? Poderíamos até pensar, mas isso aí é coisa que ficou no passado. Hoje em dia, quem é cristão de verdade não usa amuletos, não usa magia. Aí eu peço a vocês que prestem atenção às imagens que eu vou mostrar agora no vídeo. Vocês perceberam que as imagens que eu projetei para vocês de santos do cristianismo do tipo católico, de entidades do culto de matriz afro-brasileira e até de Jesus, estão fixadas na parte de trás dos automóveis? Vocês conseguem associar isso a uma experiência de colocar esses adesivos na parte de trás do carro como se fossem amuletos para proteger os carros de batida na parte traseira, além de, claro, de ser um marcador de identidade religiosa? E no caso do anel escrito fé, eu vejo o mesmo princípio até mesmo do anel de Salomão. Além do indivíduo que usa aquele anel, que usa um cordão com um crucifixo ou uma pulseira também com um símbolo religioso que remete ao cristianismo, para mim é tudo a mesma coisa. É uma continuidade sob outras formas do uso cristão de amuletos mágicos. De certa maneira, os cristãos de hoje nem sabem, nem imaginam que colocar um adesivo na parte de trás do carro, usar um anel com escrito fé ou uma cruz, né, seria uma maneira de reproduzir um comportamento. A questão do anel, para mim, é o mesmo princípio do amuleto. Me lembra até, de certa forma, guardada as proporções devidas, o anel de Salomão, que é acreditar, mesmo sem saber, que aquele anel pode rebater energias negativas, vai proteger do mal,
do mal olhado, não é? Das pessoas más que se aproximam de você. Então o anel, assim como os adesivos, assim como uma série de apetrechos que as pessoas colocam nas suas casas, são amuletos mágicos. Remetem à prática dos primeiros cristãos de utilização da magia. Evidentemente que aos olhos e aos ouvidos de cristãos de hoje, isso seria absurdo. Diriam, não, de modo algum, eu não coloco nesse sentido. Mas o problema é que, sim, antropologicamente falando, é o mesmo princípio, é a mesma finalidade, é o mesmo uso. A diferença é que na antiguidade eles sabiam que faziam isso, por que faziam isso. Hoje fazem sem saber, mas sem saber estão fazendo magia, estão usando amuletos mágicos. Eu não quero que vocês, por algum motivo, a partir de agora, arranquem dos seus carros os adesivos, de modo algum. Mas apenas saibam que o uso de adesivos de imagens de santos, do cristianismo do tipo católico, de Jesus, ou qualquer outro personagem religioso, é uma continuidade de uma experiência religiosa antiga, politeísta, que os cristãos e os judeus também se apropriaram e que vocês estão usando hoje em dia. Atentem para isso. Pois bem, finalizando esse vídeo, o livro Judaísmo, Cristianismo e Helenismo é uma obra necessária. É uma obra extremamente necessária. Ele tem que ser lido, discutido, debatido, porque ele diminui demais a nossa ignorância sobre, por exemplo, a questão da identidade cristã na antiguidade, e também acaba, não é, apontando para os cristãos da atualidade, que usam amuletos, usam expressões que são similares às expressões da magia antiga. Quer um exemplo? Está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. São expressões mágicas que as pessoas às vezes usam por hábito, usam de forma até inconsciente, mas lá no futuro, quando for feita a história do cristianismo no século 21, 20 e 21, essa forma de você dizer está amarrado será lida como também uma forma de expressão mágica por parte dos seguidores do cristianismo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha criado interesse em conhecer essa obra do professor André Chevitarese e Gabriele Cornelli, e que você possa continuar aqui, faça seus comentários, tire suas dúvidas. Algum dos capítulos te chamou a atenção? Você gostaria que de repente eu fizesse um vídeo sobre esse capítulo? Vamos conversar, coloque aí nos comentários o que você achou, se você quer que eu aprofunde alguns capítulos, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.